Aula 1. Os aspectos fundamentais da narrativa literária. Nesta primeira aula, falaremos dos aspectos fundamentais da narrativa literária. Uma narrativa literária pode ser, por exemplo, um conto, uma crônica, um romance, uma novela, etc. Numa narrativa literária, distinguimos de imediato dois aspectos básicos: o aspecto literário e o aspecto narrativo. O aspecto literário está na escritura, o aspecto narrativo está na narração e no enredo. O conceito de literário vem de letras, elementos que têm por finalidade representar visualmente os sons da fala. Só podemos falar de literatura em relação a obras escritas. A chamada literatura de cordel só é de fato literatura depois que uma história narrada oralmente é convertida num livreto e é pendurado num cordão na feira para ser vendido. Distinção entre narrativa e narração. Não se deve confundir narrativa com narração. Narrativa é o encadeamento temporal de acontecimentos ligados entre si através dos sentidos neles manifestos. Narração é a fala de um sujeito chamado narrador, descrevendo os acontecimentos e contando a história em que eles são representados. Se um romance é uma narrativa, um filme ou uma representação teatral é também uma narrativa. Mas se um romance é uma narrativa que contém uma escritura, uma narração e um enredo, um filme ou uma representação teatral é uma narrativa que contém um enredo, mas não contém uma narração nem uma escritura. E não contém porque, neste caso, como a representação é feita visualmente, não há necessidade de uma narração nem de uma escritura. Quando alguém lê um romance para si mesmo, ele contém uma escritura, uma narração e um enredo. Mas quando alguém lê um romance para outra pessoa, ele contém para essa pessoa uma narração e um enredo, mas não contém uma escritura. Quando um romance é transposto para um filme ou para uma representação teatral, elimina-se a escritura e a narração para ficar apenas com o enredo. Distinção entre enredo, história e intriga. Não se deve confundir enredo com história, nem história com intriga. História é o relato feito pelo narrador, no interior do qual os acontecimentos são encadeados segundo um processo com um início, um desenvolvimento e um encerramento. Intriga é o eixo de conflitos através do qual os diferentes pontos de vista e tipos de interesse postos em jogo no decorrer da narrativa se articulam, garantindo assim a unicidade do enredo. Enredo é o arranjo global em que se articulam os acontecimentos, as cenas, os episódios e tudo o mais que, no decorrer da narrativa,
funciona como meios de representação. Um modo prático de se distinguir a história em relação ao enredo é extraí-la do próprio enredo, eliminando tudo o que pertence ao contexto para ficar apenas com o desenrolar das ações e das relações entre seus agentes, que são os personagens. A leitura como decifração. Uma narrativa literária constrói-se em conformidade com o que vimos anteriormente, segundo 3 diferentes planos: o plano da escritura, o plano da narração e o plano do enredo. Cada um desses planos funciona como um código particular dentro de um código global, que é o da narrativa como um todo. Em vista disso, a leitura de uma narrativa literária é um processo de decifração que se desenvolve da seguinte maneira: decifra-se o que ocorre no plano da escritura para alcançar o que ocorre no plano da narração, decifra-se o que ocorre no plano da narração para alcançar o que ocorre no plano do enredo, e decifra-se o que ocorre no plano do enredo para alcançar o que ocorre no contexto sociocultural da realidade exterior, nele representada artisticamente. Tendo em vista que, numa narrativa literária, o alcance do que ocorre no contexto da realidade representada pelo enredo só é possível mediante um processo de decifração que tem a escritura como ponto de partida, fica entendido que, em decorrência disso, uma narrativa literária só é endereçada aos que, tendo o poder da visão, não sejam analfabetos. Mas para os deficientes visuais e também para os analfabetos, há certas possibilidades, dentre elas a da tradução da linguagem escrita, contida na escritura, na linguagem tátil e da gravação do que vem da narração num audiolivro, a partir de uma leitura em voz alta. Mas, e para os que não conseguem ler nem ouvir, qual a saída? Para esses, a saída é a da reprodução da linguagem oral contida na narração, na linguagem gestual, decifrando o que é transmitido por uma leitura em voz alta. Na próxima aula, falaremos da relação na narrativa literária entre foco narrativo e ponto de vista. Até lá.